Atenção! O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou durante encontro com apoiadores na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que, aspas, querem facilitar, fecho aspas, seu assassinato. Bolsonaro sugeriu que medidas do governo Lula teriam prejudicado a sua segurança, como, por exemplo, a retirada de carros blindados. Vamos ouvir. Saí do Brasil 30 de dezembro, que jamais eu passaria a faixa para um ladrão. E deixo claro, já que vocês estão acompanhando nas redes sociais, o que aconteceu naquela tentativa de assassinato de Donald Trump. Por que o serviço secreto foi tão negligente? O meu caso, quando eu voltei para o Brasil, pela presidência, eu tinha direito a 2 carros. Lula pessoalmente me tirou os 2 carros blindados. Tenho direito a 8 funcionários. Os 4 que trabalhavam na minha segurança, por medidas cautelares, me tiraram os 4 que trabalhavam na minha segurança. Até o meu filho, o 02, ao tentar renovar o seu posto de arma, foi negado pela Polícia Federal. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. E em entrevista ao portal Metrópolis, quando Bolsonaro foi perguntado sobre a motivação de seus atos públicos por vários estados do Brasil, o ex-presidente respondeu que espera reconquistar seus direitos políticos, já que está inelegível até o ano de 2030 e que quer ser candidato à presidência em 2026. Aspas, se eu puder me candidatar, eu ganho, tenho certeza disso. Fecho aspas. Professor Marcelo Suano. Eu também tenho certeza. Se ele se candidatar, ele é eleito e com uma margem expressiva, exceto se ocorrer uma fraude no processo eleitoral. Veja, eu não estou falando de urna e não estou dizendo que a fraude vai acontecer, estou colocando no condicional. Mas eu creio que o TSE vai ficar bem cioso, vai bem responsável e não vai permitir que isso aconteça. Mas veja, ele só perde se houver uma fraude. Então eu concordo com o presidente. Primeiro que se ele for eleito, se ele concorrer, ele vai ser eleito. E ele acredita que pode reverter a condenação e poder disputar por uma razão simples, porque o próprio Lula precisa ter alguém para odiar. E se ele não tiver algo para destilar o seu ódio, ele não consegue ter eco na sociedade, naquele segmento da sociedade que o acompanha, que isso representa aproximadamente 25% no máximo da sociedade brasileira. No máximo. Porque a grande maioria de conservadores, indivíduos que acreditam no empreendedorismo e acreditam nos valores que o Bolsonaro... O que ele não consegue? O quê? Que se for que não consegue ter eco? É eco na sociedade. Ele não consegue, só são esses 25% que ele dá no máximo, porque tem sim um segmento de esquerda que vive dessas bajulações do Estado ou aproveitando o Estado. Há um dado... E o que ele não consegue é eco. Eco. O detalhe, o que ele falou acerca de o Lula ter retirado dele, tem algumas coisas que são 8 funcionários que ele tem direito, 4 para a segurança, 2 motoristas e 2 assessores. Então os 8 se preservam. O que ele estava dizendo é que ele tinha 8 seguranças e 4 caíram. Me parece que aí o Bolsonaro está mostrando que existe uma possibilidade dele ser assassinado. O que eu, particularmente, acho que é provável. Existe probabilidade de alguém tentar. Tiraram do FHC? Não, não tiraram. Tiraram da Dilma, não tiraram. Tiraram da Dilma. Mas o dado é que são 8 pessoas a que ele tem direito. São 4 seguranças, 2 motoristas e 2 assessores. Independentemente de esse número estar certo ou errado, uma coisa ele está absolutamente certo. Ele tem que estar preocupado com a tentativa de matá-lo, porque essa vai ser a única forma de calar esse segmento que diz: você é o cara que pode liderar essa transformação histórica. Existe uma regra que é muito simples. Todo mundo sabe que os paranoicos são menos felizes que os não paranoicos, mas também as pessoas sabem que os paranoicos vivem mais. Por isso, ele está absolutamente certo em estar preocupado com a possibilidade de estarem facilitando o acesso
a criminosos para matá-lo. Tentaram na primeira eleição. Por que não vão tentar agora, quando perceberem que não estão conseguindo calar a grande maioria da sociedade brasileira, que chega a quase 60%, 70% do povo, que é conservador? O povo brasileiro é conservador, ainda acredita no cristianismo, acredita em bênção mãe, bênção pai, senta à mesa, reza. Aí existe, essa é a maioria da sociedade brasileira. Agora, tento divulgar que a maioria da sociedade brasileira são aqueles determinados bairros. É o programa do Serginho Groisman. Exato. Nossa, você me dá até... Eles tentam divulgar como se isso fosse sociedade brasileira. Você já viu? Às vezes eu tô passando o canal assim, sábado. Sábado são derrotados, né? Sábado de madrugada que passa? Não, sei lá, que passa a altas horas, passa altas horas. Aí você vê, nossa senhora, uma fauna, uma flora, que você não pode nem perguntar se é ele ou ela, porque o Silvio Almeida falou que é discurso de ódio. Mas isso não é a realidade da sociedade brasileira, Pavinato. 60%, 70% da sociedade brasileira é conservadora e é cristã. Esse é o dado concreto. E óbvio que esse grupo não quer mais esses abusos que foram feitos, excepcionalmente pela esquerda, tentando educar, tentando colocar palavras na boca da sociedade que eles nunca falariam, e é o que a esquerda faz. Então o Bolsonaro sabe que se ele se candidatar, ele vai ser eleito. A única forma de impedi-lo é por um processo fraudulento ou a tentativa de assassinato. Isso é paranoia? Pode ser, mas ele está certo em ser paranoico, porque ele vai viver mais. O número de pessoas, que estavam ontem num evento. Caxias, né? Ele estava num carro aberto. Não é para se preocupar? Estava metade de Caxias ali, estava acompanhando ele. Caxias é uma cidade pequena. Caxias não é pequena, não. Caxias é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Deve ter uns 500 a 1 milhão. Uns 500 mil habitantes lá. Ele menciona justamente isso, né? Ele menciona justamente isso, né? Que o estado de alerta dele é esse. Ele, de fato, conseguiria por uma questão numérica mesmo de quantas pessoas ele consegue aglomerar na rua com um simples recado no Instagram, né? Ele não precisa de grandes articulações de marketing, de divulgação. Ele grava um vídeo na rede social dele e a partir daquilo dali ele consegue aglomerar. Não só, aí as pessoas podem falar, mas ele tá no Rio Grande do Sul, né? Ele tava em Caxias, não é isso? Caxias do Sul. Ele pode falar isso, tava no Rio Grande do Sul. Não, ele consegue fazer isso no Brasil inteiro. Essa é a verdade. Ele falou dia desses uma coisa que eu concordei com ele. Se ele vier aqui, a Paulista para. Se ele vier aqui, já aconteceu. Fecha o conjunto nacional. Exato. De gente que vai... A Paulista para. Exatamente isso. Ele mencionou uma coisa boa dia desses. Ele falou que o Maduro e o Lula são presidentes sem povo. E ele tem razão nisso. São presidentes sem povo. Ele não tem nenhum tipo de popularidade mesmo, assim. Por isso que a gente fica sempre questionando, né? Como é que ele chegou ao poder, uma vez que... Mesmo em eventos como o evento da CUT, ele não consegue aglomerar o eleitorado dele. Não estou falando simpatizantes. Lembra do GLS, simpatizantes? Não estou falando dos simpatizantes, não. Eu estou falando do eleitorado que deixou, né, que teoricamente levou o presidente Lula a ser chefe do executivo. Quem levou o simpatizante, hein? Cara, eu acho que os simpatizantes devem ser o Todes agora. Eu nunca mais vi o simpatizante. É a única explicação. Sumiu o simpatizante.